Em meio à CPI da pandemia e sob denúncias de um orçamento paralelo, foi denunciado este fim de semana um escândalo conhecido como Tratoraço ou Bolsolão. Bolsolão. Em meio a essa CPI e sob essas denúncias de um orçamento paralelo clandestino, o Bolsonaro consegue frear a queda de popularidade. Isso já havia aparecido sexta-feira numa pesquisa Ideia Exame, mas hoje ficou ainda mais claro. Pesquisa Atlas, feita com quase 4.000 pessoas pela internet, a pesquisa feita com regularidade, divulgada pelo jornal El País, portanto não tem ligação nenhuma com o bolsonarismo, jornal El País, na edição brasileira, né? Tem um site aqui no Brasil. Então mostra, não é que o Bolsonaro recuperou a popularidade, está crescendo, não, parou de cair. Ele vinha subindo, né, a curva de reprovação estava crescendo muito e de aprovação descendo, e agora isso foi estancado. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na tela os números, ou podemos mostrar logo para que as pessoas entendam do que nós estamos falando. Então está aqui, ó, a pesquisa Atlas El País. Aqui, o primeiro, vamos ver aqui se eu estou com os dados corretos. Está aqui, exatamente. Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Jair Bolsonaro? Então, a gente observa que em março tinha batido em 60, a curva vermelha, 60 desaprovação e 35 aprovação. E agora encurtou um pouquinho, né? Você vê que a aprovação recupera um pouquinho e a desaprovação recua para 57. Ele ainda tem muito mais desaprovação do que aprovação. Mas, como eu disse, é uma curva que aparece aqui, apareceu também na pesquisa Ideia Exame. O correto não é nem dizer que ele está subindo a popularidade, mas parou de piorar, né? Subiu um pouquinho também. Sendo bem correto com os números, de 35 para 40 já não é mais margem de erro. Recuperou um pouquinho, sim. Bom, eu gravei até um vídeo sobre isso na sexta-feira, Bolsonaro recuperando ou parando de perder popularidade e tentando entender o que acontecia. E as explicações até dos autores das pesquisas é o auxílio emergencial que voltou, apesar de voltar num valor bem mais baixo do que no ano passado. Só isso serviu para frear um pouco a queda da popularidade e a sensação de mal-estar da população brasileira. E, além disso, no meu entendimento, o discurso extremista ajuda o Bolsonaro. Cada vez que ele apela para o discurso extremista, ele estanca a queda, porque ele agrega de novo com ele setores que querem isso mesmo, combate à política, antipolítica, antissistema, isso tudo volta a ficar em torno dele, apesar de 420 mil mortes. Então esse é um número importante, mas há um outro número, viu, Daiane, para a gente também destacar aqui, está na nossa manchete. Apesar disso, ou até por causa dessa pequena recuperação, o Lula é o único que venceria o Bolsonaro claramente hoje se a eleição de 2022 fosse decidida agora, né? Então, também são os cenários estabelecidos aqui pela pesquisa Atlas. Eu vou colocar na tela, depois nós vamos voltar a comentar isso com os nossos convidados. Mas eu acho que é essa aqui, ó. Aqui acho que, vamos ver se é exatamente. Se esses fossem os candidatos em quem você votaria no segundo turno das próximas eleições presidenciais. Então, o Lula é o primeiro aqui dessa lista. 45, quase 46, na verdade, né? 45,7. Então, 46 a 41. Vocês vejam que é fora da margem de erro, mas não é uma lavada, né? Mandetta e Ciro Gomes ficariam empatados na margem de erro com o Bolsonaro. E Haddad, Marina, João Dória, esses perderiam numericamente. O Haddad é empate técnico também, né? 40,9 a 41,6 é empate. Os outros ficariam derrotados para o Bolsonaro. Quem se desfez foi o Sérgio Moro. Olha aqui, ele é o último na lista. Teria só 26%, ele está completamente fora do cenário, foi destruído pelos absurdos que cometeu. Então, essa pesquisa, para a gente começar a conversar, né, e para entender por que o Bolsonaro está indo para a rua, está apostando nesse discurso extremista, ele sabe que, sob cerco, ele tem que fazer isso para manter a turma dele ao lado dele e, ao mesmo tempo, dando o auxílio emergencial, ainda que num valor menor, isso vai estancando a sangria.